Boa tarde, eu sou a professora Firmina Márcia e começando agora a nossa aula de ciências. O tema da aula é cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. De forma simplificada, pode-se classificar como cadeia alimentar a sequência de organismos que serve de alimento uns para os outros. Além da cadeia alimentar, outro termo importante é o de teia alimentar, já que as cadeias alimentares se referem às relações alimentícias. A teia refere-se ao conjunto de cadeias alimentares que compõem um determinado ecossistema. A teia alimentar representa as relações entre as diferentes cadeias, que se complementam e ajudam a equilibrar o meio ambiente. Os níveis tróficos. Trófico é o nível de alimentação de cada ser vivo. Por exemplo, as plantas, o nível trófico delas é produtores. Nós, seres humanos, o nível trófico é consumidor, porque nós consumimos plantas e animais. Os níveis tróficos são divididos em três principais ramificações: produtores, consumidores e decompositores. A cadeia alimentar é um dos ciclos que ocorre no meio ambiente, e essa relação ajuda a equilibrar o ecossistema. Portanto, todas as espécies são extremamente importantes para cada uma das etapas existentes. Supondo que um consumidor secundário seja extinto, por exemplo, isso influenciaria seus consumidores terciários, desequilibrando todas as relações existentes em tal cadeia. Produtores, também conhecidos como autótrofos, ou seja, são capazes de produzir seu próprio alimento. Os produtores estão no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Esses seres vivos são responsáveis por produzir seu próprio alimento. As plantas, por exemplo, utilizam os nutrientes do solo e a luz do sol para se alimentarem, ou seja, obterem energia suficiente para sobreviver de forma autossuficiente. Os produtores têm a capacidade de produzir a própria energia através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Exemplos: plantas, cianofitas, algas azuis e verdes e algumas bactérias. Consumidores. Os consumidores são classificados como seres heterótrofos, ou seja, não possuem a capacidade de produzir o próprio alimento. Os heterótrofos precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia. Essa classificação inclui todos os animais. Existem três níveis de consumidores. Primários. Os consumidores primários são chamados assim pois se alimentam totalmente ou majoritariamente dos produtores. São os primeiros a se alimentar de algo além do que conseguem produzir, iniciando o ciclo da cadeia alimentar. Os animais desse nível são classificados como herbívoros e onívoros. Alguns exemplos são o cavalo, o coelho e a girafa. Secundários. A alimentação baseada no consumo de consumidores primários dá o nome aos secundários. Esse tipo de animal é carnívoro, porque obtém sua energia por meio de outros animais que, por sua vez, se alimentam dos produtores. Os seres humanos podem ser considerados consumidores secundários em algumas cadeias alimentares, já que se alimentam, por exemplo, de carne bovina ou suína. Terciários. Os consumidores terciários compõem o último nível dos consumidores, se alimentando dos consumidores secundários. Decompositores. Outros organismos presentes na cadeia alimentar são os decompositores. Como o próprio nome já diz, esses seres são os responsáveis por decompor outros seres vivos após seu ciclo de vida. Esses organismos, apesar de fazerem parte da última etapa da cadeia alimentar, são responsáveis pela decomposição de qualquer matéria orgânica, independentemente de nível trófico.
Os principais decompositores do meio ambiente são os fungos e as bactérias. E aqui nós temos dois exemplos de cadeia alimentar. O capim, que é produtor, serve de alimento para a vaca, que é consumidor primário, que serve de alimento para os seres humanos, consumidores secundários, que quando morrerem vão servir de alimento para os fungos e bactérias, que são decompositores. Na outra cadeia alimentar, as plantas, produtores, servem de alimento para a borboleta, que é consumidor primário, que serve de alimento para o sapo, que é consumidor secundário, que serve de alimento para a cobra, que é consumidor terciário, que serve de alimento para fungos e bactérias, que são decompositores. Obrigado.